Alerta! Conteúdo poderoso. Antes de prosseguir, deixe seu pedido de oração nos comentários. Seu milagre pode estar a um clique de distância. Prepare-se para ser impactado. Pegue a palavra de Deus. Abra, por favor, em Salmos, capítulo 103. Vamos ler o versículo 3. Salmo de número 103. Nós vamos ler o versículo 3. Tem alguém pertinho de você aí sem a palavra de Deus? Mesmo não conhecendo a pessoa, divida a leitura, isso aí, isso. Fala, olha, aqui que o pastor vai ler. Depois faz uma amizade melhor com essa pessoa, porque às vezes ela chega na paz de vida pela primeira vez, está assim meio como um peixe fora d'água, não é? Ou então como um peixinho fora do aquário, se debatendo no tapete. E a pessoa, recebendo um pouco de atenção, um pouco de carinho, ela pode se interessar muito mais em conhecer esse Jesus que nós já conhecemos, amém? Então está escrito assim, ó: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem escreveu esse trechinho foi o rei Davi, o rei mais bem sucedido que Israel já teve. Foi ele que conquistou Jebus e a transformou em Jerusalém. Foi ele que unificou a nação, uniu as tribos, conseguiu vitórias espetaculares. A primeira vitória estrondosa que ele teve foi aquela contra o gigante Golias. Porém, não obstante ele ter sido este homem de sucesso, ele vai passar por sofrimentos terríveis, inclusive de saúde. E quando ele escreveu esse Salmo de número 103 aqui, ele já estava numa situação bem melhor. Por isso que ele está fazendo essa declaração: é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Repare que ele, que era um homem de grande aproximação com Deus e muita intimidade com o céu, relaciona a iniquidade com a enfermidade. Não por acaso ele uniu as duas coisas neste versículo. E eu vou reler agora pela terceira vez, e gostaria que cada pessoa que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida repetisse em seguida. Vamos lá. É Ele, bem alto, é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Você concorda com isso? Que Ele, o Senhor, tem poder para perdoar as nossas iniquidades e sarar as nossas enfermidades? Se você crê, dê a melhor salva de palmas para esta palavra e aplauda de um jeito que as tuas palmas atravessem esse teto, passem pelas nuvens, passem pelas estrelas, pelos planetas, pelas galáxias, e continue subindo, 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 até chegar ao lugar mais alto do universo, que é o trono do Altíssimo. Isso, vai aplaudindo e dando glória, glória, glória. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Senhor nosso Deus e nosso Pai Santíssimo, Deus bendito, Deus Altíssimo, recebe o nosso louvor agora, e não apenas do povo aqui de São Paulo, mas por todo o país e até fora do Brasil. Pessoas à distância, pela rádio, pela internet, estão te glorificando agora.
Então abre o céu para receber, recebe este louvor, e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, esse povo veio aqui para ouvir a tua palavra, e quem ligou o rádio agora não está interessado em ouvir o homem, todos querem ouvir o Senhor falar. Então vem agora, vem com teu espírito, tome o lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar. Eu já te disse na introdução que o rei Davi percebeu uma relação direta entre as iniquidades e as enfermidades. E nós temos que considerar que Davi viveu 1000 anos antes de Cristo. Portanto, ele vai aprender da pior maneira que o pecado gera sofrimento. Mas agora, com a vinda do Senhor Jesus, durante os 3 anos e meio que ele ficou pregando entre nós, ele deixou muito clara esta questão, e em várias oportunidades Jesus Cristo mostrava que o pecado estava relacionado com enfermidades e sofrimentos. Uma vez ele estava na casa de Pedro em Cafarnaum, e as pessoas na cidade souberam que ele estava dentro de casa, e compareceu tanta gente que não era possível entrar mais ninguém, porque multidões haviam cercado a casa. E Jesus começou a ensinar. E diz o Evangelho que 4 homens trouxeram um paralítico numa maca e tentaram entrar com o doente e colocá-lo diante de Jesus, e como não conseguiram por causa da multidão, subiram no telhado, abriram um buraco e desceram a maca, a cama do paralítico, amarrada por cordas diante de Jesus. E naquele momento a gente descobre que a doença é causada também pelo pecado. Não é só germes e micróbios, bactérias, vírus, também pelo pecado, e principalmente pelo pecado, porque Jesus disse para o paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são os teus pecados. E as pessoas que estavam lá dentro da casa não disseram, apenas pensaram: quem ele pensa que é para perdoar pecados? Ele blasfema. Só tem um que pode perdoar pecados, e é Deus. E Jesus, conhecendo que eles pensavam isso, porque Ele sonda os corações, sonda os pensamentos, sabe tudo o que vai dentro de nós. O que aquelas pessoas pensaram dentro da casa, para Ele foi a mesma coisa que elas terem falado em alta voz. Jesus ouviu tudo. E Jesus disse: por que vocês pensam mal nos corações? O que é mais fácil dizer para esse paralítico? Levanta-te e anda. Porque era isso que a multidão esperava que ele fizesse, esse tipo de milagre, dando simplesmente uma ordem para aquele corpo inerte criar força e se levantar. E Jesus mudou o espetáculo. O espetáculo ali não era fazer o paralítico se levantar milagrosamente. O espetáculo ali era alguém ter autoridade para perdoar pecados. Então Jesus Cristo disse: para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados, eu te digo, paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E na mesma hora o corpo do paralítico estremeceu. Aquele homem sentiu as pernas vivas
E ele se levantou diante de todos, pegou aquela cama que o carregava e inverteu a situação. Agora ele carrega a cama e ele pede licença para aquela multidão, porque a casa estava assim, se alguém tirasse o pé do chão não dava mais para colocar no mesmo lugar. Então ele, com aquela cama nas costas, ele vai dizendo: dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, deixe ir para casa. Jesus Cristo perdoou os meus pecados e curou a minha enfermidade. E ali ficou bem claro isso, que o sofrimento daquele paralítico era consequência dos seus pecados. Numa outra ocasião, Jesus foi até o tanque de Betesda, onde uma multidão de doentes esperava o movimento das águas, porque eles acreditavam que quando a água se mexia era porque um anjo tinha descido do céu e tocado nas águas, e quem descesse primeiro as águas era curado. E Jesus foi até ali, e tinha um homem paralítico há 38 anos, e não conseguia ter agilidade para entrar nas águas quando elas eram agitadas, sempre entravam antes dele. E Jesus olhou para ele e disse assim: você quer ficar curado? E ele disse: eu não consigo entrar no tanque, ninguém me põe lá quando a água é agitada, quando eu vou já foi outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa também. E na mesma hora ele se levantou e Jesus desapareceu, nem se identificou. E ele começou a carregar a cama também, pedindo licença para aquela multidão de doentes: deixa embora, estou curado, deixa embora. Oh, mas hoje é sábado, você não pode carregar essa cama. Ele falou: quem me curou mandou eu pegar minha cama e ir para casa. Quem te curou? Não sei. Como não sabe? Eu estava lá, um homem apareceu, mandou eu levantar e andar, pegar minha cama e ir para casa. Mas você não viu quem era? Não vi, só escutei a voz. E ele não sabia que era Jesus. Aí ele está dentro do templo, não é? Adorando a Deus, agradecido. E aí Jesus vai, porque Jesus tinha marcado bem o rosto daquele paralítico. Jesus vai no templo, localiza o ex-paralítico, se aproxima dele. Tudo bem? Tudo. Estou ótimo. Estou curado. Jesus diz para ele: eis que agora estás curado. Vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Você vê que só depois Jesus revelou que a paralisia dele era consequência do pecado, e que ele não deveria pecar mais para que não ficasse pior do que já estava. Então no Novo Testamento, essa doutrina é clara, é cristalina. O pecado gera doenças e sofrimentos. Mas na época de Davi, 1000 anos antes de Cristo, isso estava encoberto. Davi vai aprender na prática e na pele, na carne, que a iniquidade gera enfermidade e sofrimentos. Quero que você vá comigo no Salmo de número 6, também escrito pelo rei Davi. Salmo de número 6. Vamos estudar um pouquinho a situação de Davi, como que ele descobriu esse problema. Ele diz assim, orando, né? Porque o salmo é uma oração: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Ele está doente. A vida de Davi não foi um mar de rosas. Ele padeceu, além de todas as lutas e todos os problemas que ele enfrentou, ele teve que padecer os seus sofrimentos por causa do maior inimigo que ele tinha, ele mesmo, com seus próprios pecados.
E ele está supondo que isto é castigo de Deus por causa dos seus pecados. Ele está supondo isso. Ele começou o salmo dizendo: não me castigues no teu furor. Ele pensa que Deus está furioso com ele, que ele está doente daquele jeito, porque Deus está irado. Ele pede para não ser castigado. Mas na verdade, Deus não o está castigando. A pessoa sofre castigada por ela mesma. Ela colhe a consequência dos seus atos. Se forem bons, a colheita é boa. Se os seus atos forem maus, a colheita será correspondente. Mas na cabeça ele pensa que é um castigo de Deus. Não percebe que ele mesmo está se castigando. E ele diz aqui no versículo 3: até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai ficar com raiva de mim? Até quando eu vou ser castigado desse jeito? Volta-te, Senhor, ele diz. Volta-te. Livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte ele tem certeza que vai morrer se continuar com aquela doença. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro quem te louvará? Ele sabe que caminha para a sepultura. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Sofrimento, dor, dia e noite, amados. Ele não pega no sono à noite, não, porque ele sente dores. Ele é obrigado a ficar acordado. E ele chora. Chora de dor. O homem mais poderoso de Israel, o grande rei Davi, chora como criança. Chora abundantemente, encharca o travesseiro, faz a sua cama nadar em lágrimas e dores. Nenhuma posição em que ele se move, ou se deita, ou se ajeita, nenhuma posição dá alívio às dores que ele sente por dentro dos ossos. A morte é uma realidade. Ele está com medo de morrer. A sua doença é incurável, em todos os sentidos. Ele vai morrer. Ele está apavorado. E nós vamos descobrir aqui no versículo 7 o seguinte: que ele está com o coração cheio de mágoa também. Olha o que está escrito: já os meus olhos estão consumidos pela mágoa. Ele tem mágoa. Mágoa pelas lutas da vida, pelas traições que sofreu, pelas perseguições que padeceu desde a época de Saul. Ele tem mágoa de pessoas que foram desleais, que mentiram. Ele tem o coração carregado de mágoa, e isso também gera doença e sofrimento, ressentimento. Quando a pessoa está com o coração cheio de mágoa, ela fica desejando o mal dos outros. Você pode ver em vários salmos de Davi que ele fala: meu Deus, mata os meus inimigos. 1000 anos antes de Cristo ele não tinha, não é, a doutrina do amor que nós temos hoje. Faça os meus inimigos descer das sepulturas. Ele só quer o mal de todo mundo, porque o coração dele é carregado de mágoa. E quando a pessoa está cheia de mágoa no coração e começa a desejar mal para os outros também, ela acaba sofrendo mais ainda com dores e doenças. Porque é como alguém tentar matar um inimigo tomando ela mesma um veneno. Olha, esse veneno aqui, essa maldição é para aquela pessoa. Aí fica desejando o mal para a pessoa com o coração cheio de mágoa, e na verdade ela está se envenenando. Vai ficando cheia de ressentimento por dentro. Mágoa profunda. E ele diz: os meus olhos estão consumidos pela mágoa, e tem envelhecido por causa de todos os meus inimigos. Eu tenho mágoa dos meus inimigos. Ele tem mágoa dos inimigos. Ele está doente, amados. É um homem doente.
no corpo, na alma, no coração. A mente de Davi está doente. É bem verdade que fizeram muitas malvadezas para ele, mas ele deixou que tudo aquilo o contaminasse mais ainda. As noites que ele passa assim acordado, porque não consegue pegar no sono devido às dores, servem apenas para ele ficar alimentando o ódio contra os inimigos. Ele fica com raiva, principalmente porque corre no palácio e corre entre várias pessoas e não falta gente para trazer no ouvido dele a notícia de que os seus inimigos estão se regozijando com seu sofrimento. Ele fica com mais raiva ainda. Estão felizes com a sua dor, com o seu sofrimento. Ele se enche de mais mágoa ainda por causa dos seus inimigos. Vamos ver também outro salmo de Davi, ainda falando das suas doenças e sofrimentos e das causas desse infortúnio que ele está passando. Porque todo mundo pensa, eu queria ter sido Davi. Davi que foi legal, pegou a pedrinha e derrubou o gigante. Davi foi, legal, foi um grande rei. Eu não queria estar na pele do rei Davi, não. Ser perseguido pelos amigos, o próprio filho tentar assassiná-lo, que é isso? Esse homem sofreu muito, gente. Salmo 31, vamos ler o versículo 9. Olha aqui, ele está orando, viu? Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Não te falei que ele estava doente no corpo, na alma e no espírito? Ele está totalmente enfermo, amados. Não é só o corpo não, a alma dele está doente. E no versículo 10 ele fala, porque a minha vida está gasta de tristeza. Davi, mas e a alegria de ter derrubado o gigante? A tristeza é maior, a tristeza. A quantidade de tristeza que eu tive na minha vida supera todas as alegrias. A minha vida está gasta de tristeza. E os meus anos de suspiros, não de cânticos, de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Ele é uma vítima, sim, não de Deus. Ele é uma vítima, sim, não dos seus inimigos. Ele é uma vítima dele mesmo. Ele está começando a perceber isso. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Ele está com uma dor geral nas juntas, nas costas, na coluna, na bacia, no tutano, nos joelhos, nos artelhos, os ossos doem por dentro. Agora ele já começa a desconfiar que é por causa da sua própria iniquidade. Mas ele guarda silêncio. Ele começa a perceber a coisa, mas ele guarda silêncio. Vê no Salmo seguinte, 32, no versículo 3. Olha o que ele diz. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Essa palavra sequidão aqui, ela é traduzida como secura. Ele precisa de um avivamento na saúde. A vida dele é uma secura, ele não tem saúde. Ele pensa que Deus está pesando a mão sobre ele. E muita gente pensa igual. Estou sofrendo porque Deus está me castigando. E a pessoa não percebe que ela está se castigando com seus próprios pecados. O meu humor, não é? O meu ânimo, a minha alegria se tornou em sequidão, em secura. Essa palavra sequidão também pode ser traduzida por frieza. Ele se tornou frio. O sofrimento vai
criando calos por dentro, a pessoa vai ficando embrutecida. Ele tem secura, frieza. No estio, quer dizer, no verão, naquela parte do ano mais quente no deserto, ele sente a vida dele como uma sequidão no verão, como uma sequidão no estio, como uma sequidão no deserto, uma secura, uma frieza. Eu quero ler um outro salmo do Davi, onde ele detalha mais ainda o que ele sente. É como ir ao médico e o médico perguntar: o que você está sentindo? Se Davi fosse ao médico, além de falar tudo isso que ele já falou aqui para a gente, ele também diria o seguinte, vamos lá, Salmo de número 38, a partir do versículo 3. Não há coisa sã na minha carne. Davi, o que você tem? O que você sente? Olha, não tem uma coisa boa no meu corpo. Por causa, Senhor, da tua cólera. Ele acha que é cólera de Deus. Nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Você vê que nesta frase ele está meio certo e meio errado. Errado quando pensa que o seu sofrimento é cólera de Deus. E meio certo porque ele conclui que é por causa do pecado. Versículo 4. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Imagine feridas que têm um odor horrível, um cheiro ruim. E as chagas estão corruptas, isto é, abertas e não se fecham. Estão corrompidas, carne viva, cheiram mal. Versículo 6. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, por causa daquele monte de dores nos ossos e problema na coluna, ele anda encurvado, ele anda com dificuldade, cheio de feridas no corpo e cheirando mal. Você queria ser Davi? Versículo 7. Porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Eu acho que o corpo dele ficou coberto de feridas. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido por causa do desassossego do meu coração. Ele já está rugindo de dor. Sabe quando a pessoa sente muita dor e grita de dor? É uma coisa incontrolável. Às vezes uma mãe não quer, na frente dos filhos, gemer de dor. Sufoca o gemido. Um pai às vezes faz isso também para não preocupar ninguém. Davi, ele bem gostaria de ocultar a sua doença, porque ele é rei, tem que passar a imagem de um homem forte. Mas ele não aguenta mais, ele já está rugindo de dor. É incontrolável, não tem como segurar o gemido. Agora é um urro, dói. E ele, sem querer, ele exala todo esse sofrimento e esse mau cheiro. Ele está muito doente. Ele diz aqui para Deus, no versículo 9 agora: Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Quando ele diz o meu coração dá voltas, ele está com tontura. Anda encurvado, dores por todo o corpo, geme direto de dor, não dorme mais à noite, está exaurido e ainda sente tontura, tem que ficar se segurando. Esse homem está muito doente. Muito, muito, muito doente. A força falta, não tem mais forças, já tem gente ajudando ele para ele não cair. E quanto à luz dos meus olhos, até essa me deixou. Ele está com a vista fraca.
corpo inteiro doente, a alma doente, o coração doente. Ele sabe que tudo isso é por causa do seu pecado. Nós lemos aqui no versículo 3, por causa do meu pecado. Aí ele resolve assumir e reconhecer isso. E esse é o momento em que a cura de alguém começa a brotar. Quando a pessoa fala: eu sou responsável por todos os meus sofrimentos, reconheço a minha culpa, reconheço a minha iniquidade. É aí que a pessoa começa a viver a cura, o avivamento da saúde. Vamos retornar para o Salmo 32, versículo 5 agora. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. É aqui que ele vai começar a descobrir o diagnóstico do seu sofrimento. O diagnóstico desse doente não é câncer, não é hepatite, não é anemia, não é cegueira. O diagnóstico desse doente, ele descobriu: é o meu pecado. Eu não vou mais esconder isso de Deus. Vou reconhecer diante de Deus que eu sou um pecador miserável, e eu vou orar ao Senhor, e eu vou pedir o perdão de todos os meus pecados, de todas as minhas iniquidades. Eu vou fazer isso. E ele começou a dizer para ele mesmo, disse a mim mesmo, ele começou a falar para ele mesmo: é isso que eu vou fazer. Eu vou deixar de lado o orgulho, vou deixar de lado a coroa, vou deixar de lado o trono, vou deixar de lado a minha posição, porque quem sou eu? Eu sou um traste, eu sou um homem que está podre, eu estou morrendo, a sepultura já está aberta, a morte já abriu a sua boca para me engolir, mas a morte não vai me tragar não, porque eu reconheço diante de Deus, sou um pecador, perdoa, Senhor, os meus pecados. E ele diz aqui: e tu perdoaste. Essa é a maravilha. Deus não está irado não, Deus não está com cólera, Deus só está esperando uma atitude dessa: e tu perdoaste o meu pecado. Se Deus estivesse com cólera, com raiva, castigando Davi, Deus ia dizer: não perdoou coisa nenhuma. E o Urias que você matou? E o adultério com a Batseba? E as crianças que você exterminou nas guerras, as mulheres e os velhos? Não perdoou não, Davi, estou com raiva de você. Se Deus estivesse com cólera, mas Deus não tem cólera contra ninguém, Deus não castiga ninguém, Deus só está esperando o reconhecimento do pecador, a humilhação diante de Deus e o pedido sincero de perdão. E basta pedir o perdão que Ele perdoa na mesma hora. E tu perdoaste o meu pecado. Ainda no Salmo 32, versículo 1: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. É uma bem-aventurança. Feliz a pessoa cuja maldade, cuja violação, né? Porque o pecado, amados, é transgressão. Pecado é transgressão. Não é só apenas a noção entre o bem e o mal e o certo e o errado, porque isso até o ateu tem. O pecado é uma transgressão. Há um código gravado na consciência do ser humano que até uma criança sabe. Até a criança sabe. E dentro da consciência do ser humano, há também uma certeza de que toda vez que ele transgride os limites que estão impressos na sua consciência, ele vai sofrer as consequências e se torna devedor a Deus. Quando a pessoa peca e a consciência começa a mostrar que ela transgrediu, que ela violou,
E ele disse aqui: bem-aventurado aquela a quem o Senhor perdoa a sua transgressão. Quando a pessoa transgride os limites que Deus colocou dentro da cabeça de cada um, dentro da consciência de cada um, a pessoa sabe que vai colher as consequências, sabe que ficou devedor a Deus, sabe que está em pecado. Isso é pecado. Não é só você saber o que é errado. O pecado não é só remorso também. O pecado é uma certeza de condenação. Porque eu posso fazer uma coisa errada e ficar com remorso. Isso qualquer pessoa é capaz de sentir, até aquela que não acredita em Deus. Mas o pecado é uma transgressão que mostra para a pessoa que ela está condenada. É uma certeza de condenação. Não é só remorso. Não é só sentimento de culpa, não. A pessoa pode ficar com sentimento de culpa. Até quem não é religioso sente culpa, não é? Podia ter dado uma esmola lá para aquela pessoa e não dei, me sinto culpado. Isso até o ímpio é capaz de sentir. Culpa. Podia ter ajudado aquela pessoa que estendeu a mão, né? Não me custava nada ter socorrido. Isso é sentimento de culpa. Mas o pecado não é só isso. O pecado é uma certeza de condenação. É transgressão de limites que Deus colocou dentro da pessoa. Por isso que Davi escreveu aqui no versículo 1: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Passou o limite, e apesar de ter transgredido, a sua transgressão foi perdoada, e cujo pecado é coberto. No tempo do rei Davi, 1000 anos antes de Cristo, não havia o sacrifício na cruz. Jesus ainda não tinha derramado o seu sangue pelos pecadores. Então, quando a pessoa pedia perdão, se arrependia e pedia perdão pela transgressão, Deus cobria o pecado da pessoa. O pecado era coberto. O pecado continuava lá. É como se Deus pegasse um cobertor. Ele pediu perdão, né? Ela pediu perdão. Tem que perdoar. Vou cobrir o seu pecado. Vou esconder o seu pecado. E o pecado ficava coberto. Por isso que Davi diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O pecado ficava coberto. Mas aí era só o diabo chegar lá, pegar a ponta do cobertor e levantar e falar: ó o pecado aí, ó, 1000 anos antes de Cristo. Mas depois que Jesus Cristo veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o pecado não é mais coberto não, porque Ele tira o pecado do mundo. E na primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo 7, está escrito: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então agora nós somos mais do que bem-aventurados, porque o nosso pecado não é mais coberto. O nosso pecado, ele é tirado, ele é apagado, ele é removido. Nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Nós estamos numa situação melhor do que Davi, porque a qualquer momento o diabo podia, não é? Levantar o cobertor e falar: está lá o cadáver de Urias. Olha lá ele adulterando com Batseba. Por isso que até hoje se fala isso dele, porque o pecado dele infelizmente só foi coberto. Até hoje se fala dos pecados de Davi, não é? Mas os teus não. Você está num tempo glorioso, gracioso e maravilhoso. Quando você se arrepende e pede perdão dos teus pecados, os teus pecados são apagados. Aí o diabo chega lá. Ele vê o cobertor vermelho e ele levanta o cobertor e fala: ué, cadê o pecado? Cadê o pecado desta pessoa?
E o diabo procura o teu pecado e ele não acha mais o teu pecado, porque foi lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Somos mais do que bem-aventurados. O nosso pecado é tirado. O rei Davi, um homem de Deus, padeceu muito, mas foi abençoado. E ele diz aqui no versículo 10, você quer ver uma coisa linda? Ó? Estou no Salmo 32, tá? No versículo 10. Conclusão, hein? Conclusão dele, hein? Alguém que passou pela experiência. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. E olha ele vivendo o avivamento da saúde, ó. Versículo 11. Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. Sabe por que ele está alegre agora? Sabe por que ele está cantando? Porque Deus lhe deu o avivamento da cura. Porque ele reconheceu a situação. Porque ele pediu perdão. Porque ele se humilhou. Maravilhoso, isso é maravilhoso. Isso é glorioso demais. Agora veja o conselho de um homem que passou por um martírio, um sofrimento desse. Eu diria que ele ficou numa situação mais calamitosa do que a de Jó. Você já tinha pensado nisso? O sofrimento que ele descreveu aqui, o de Jó foi grave, mas o de Jó era provação. Essa é outra causa também de doenças, não é? Quando a pessoa sofre provação. No caso de Jó, ele foi provado, mas não porque era ímpio. Pelo contrário, porque era justo. Jó padeceu tudo aquilo não é porque ele era pecador, mas porque ele era íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Aquilo foi prova. E que prova? O caso de Davi não é prova, é consequência de pecados. E ele é curado quando confessa o seu pecado, quando ele pede perdão. E já restaurado, alegre, cantando, saltando, ele dá um conselho para você que está vivendo do jeito que quer. Ele dá um conselho para você que está vivendo desregradamente, sem limites, transgredindo toda hora, ultrapassando os limites o tempo todo. Transgressão direta. Ele tem um conselho para você. E está assim. E está sofrendo muito. E veja que o pecado, ele não gera apenas problemas na saúde física da pessoa. Porque Davi ficou doente na mente, ficou doente na alma, ficou doente no coração. Ele ficou totalmente enfermo. Mas o pecado, ele gera inclusive sofrimentos externos, infortúnios, desgraças, impedimentos, mal-sucedidos. Quando trouxeram aquela mulher adúltera, prestes a ser apedrejada, e a jogaram aos pés de Jesus, e a acusaram, essa mulher foi pega em flagrante, em pleno adultério. A lei de Moisés nos manda apedrejar, e o Senhor o que diz? Aí Jesus mostrou que o pecado era um problema não só dela, mas de todos. Todos pecaram. Ele prova isso na prática. Ele diz: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E desde os mais velhos até os mais jovens, todos largaram as pedras e se retiraram, porque reconheceram que o problema do pecado atingia todas as faixas etárias e todas as classes sociais, dos mais velhos até os mais jovens. Todos largaram as pedras e se retiraram, o que mostra que o pecado é uma questão geral. Não estou vendo nenhum santo aqui. Não existe isso. Pecado é uma questão geral. Jesus deixou isso bem claro.
E quando ele livrou aquela mulher de ser apedrejada, ele a levantou porque ela estava chorando. E Jesus mandou ela olhar em volta e perguntou para ela: onde é que estão os teus acusadores? E ela olhou, não tinha mais ninguém. Ninguém te condenou? Perguntou Jesus. Ela disse: ninguém, Senhor. Mas Jesus era a única pessoa que tinha moral ali para condená-la. O único que não tinha pecado era Jesus ali. O único que podia apedrejá-la era ele. O único que tinha moral para condená-la estava ali diante dela. E sabe o que ele disse? Nem eu também te condeno. Vai-te. E o quê? Vai-te e não peques mais. O que mostra que o pecado daquela mulher não tinha gerado doenças no seu corpo. Sentimentalmente ela estava doente, sim, porque estava adulterando. No espírito e na mente ela estava doente, mas não fisicamente. Porém, o pecado gerou sofrimentos que quase a levaram à morte antecipada. Quase que ela desceu para a sepultura precipitadamente, antes do tempo. O pecado gera consequências em todas as áreas da vida de uma pessoa, doenças em todas as áreas. Quando nós te chamamos aqui para viver este avivamento na saúde, é para que você tenha saúde em todas as áreas da tua vida: corpo, alma, espírito, negócios, família, trabalho, projetos. Porque quando você está transgredindo, o seu pensamento é afetado. Porque ainda que você não queira pensar nas coisas erradas que anda fazendo, esse código invisível que Deus gravou na minha e na tua consciência mostra o tempo todo quando nós transgredimos, acende a luz vermelha, e o tempo todo, dia e noite, a consciência fica apontando e acusando. A pessoa pode desviar o pensamento para não inculcar com aquilo que a consciência mostra que está errado, mas não adianta, aquilo volta. A consciência fica mostrando: você transgrediu, você passou os limites, você está condenado. Não apenas culpado, mas condenado. E a pessoa pode beber, como muitos fazem, não é? O rico chega em casa, enche o copo de uísque e bebe, vai lá para o sofá. E bebe de novo, outro copo de uísque. E põe gelo no uísque e bebe. O pobre não é diferente. Pega lá a cachaça mesmo, sem gelo, sem nada. Coloca gelo em pinga? Não sei porque eu não bebo pinga. Mas ele manda ver a pinga para não pensar. Ou então ele, para não pensar e para ignorar a consciência que está ali apontando, acusando, começa a se drogar, começa a fazer coisas aí fora, tenta se divertir, vai para balada, vai para rave e mete um comprimido de êxtase para baixo e fica chapadão, fica 2, 3 dias ali pulando, dançando sem parar. Mas quando passam os 3 dias da rave, a consciência está lá: você transgrediu, está apontando. O pecado é geral, é um problema, e ele é incurável pelos meios humanos, e não há remédio para cauterizar a consciência. Você pode se entupir de calmantes, você pode fazer análise e terapia, e o psicólogo fica alisando a tua cabeça: não, mas é assim mesmo, sabe? Você gosta de alguém do mesmo sexo que você, mas hoje em dia isso é normal, e fica alisando a tua cabeça. Só que na tua consciência está lá um tormento interior, não é? Você vai fazer análise e terapia, fica anos pagando sessões para ouvir alguém dizer que te compreende, que você precisa se soltar, que é assim mesmo. Desculpe, não tenho nada contra os psicólogos, não. A função deles não é só essa.
mas é a própria pessoa que procura uma maneira de aliviar a acusação que a sua consciência o tempo todo está fazendo. Mas não adianta. Você pode tomar todas as caixas de comprimidos que quiser, os calmantes mais potentes, os remédios de tarja preta. Você pode buscar as últimas novidades da ciência para aliviar o teu temor, a tua consciência, mas não adianta. Está lá implacavelmente a acusação contra a tua vida. E aí o teu corpo começa a sofrer os distúrbios. Porque quando a pessoa fica com esse conflito o tempo todo, ela já está se entregando à bebida, já está se entregando às drogas para não pensar, já está se entregando às baladas para não pensar. Mas não adianta, nada disso faz esquecer. E a pessoa, ela começa a ficar confusa e o pecado vai interferir em tudo que ela faz, em tudo que ela pensa, em tudo que ela planeja. Ela não tem clareza de ideias. Pode ser uma pessoa que mora em um palácio como o rei Davi, e pode ser a pessoa mais poderosa do país, e não adianta nada, não adianta nada, porque o tormento não está fora, está dentro. O problema da mulher adúltera não era a multidão do lado de fora querendo apedrejá-la, o problema estava dentro dela, da sua consciência, a acusação do pecado. Mas Jesus Cristo veio com a solução. Nem eu também te condeno. E quando ele disse isso, vai e não peques mais, ele ainda não tinha morrido na cruz. E já perdoava pecados. Quando ele curou o paralítico de Cafarnaum, não havia ainda o sacrifício na cruz, mas ele disse: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Ele já tinha poder para perdoar pecados. Agora que ele derramou seu sangue precioso, lá está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4, que mostra que ele curou as doenças do corpo, da alma, do espírito, e resolveu o problema dos pecados e das iniquidades. Está escrito assim: verdadeiramente ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz que nós queremos e que calmante nenhum dá, que balada nenhuma dá. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Você já está sarado. Você já está sarada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você já está sarado das enfermidades, das dores e do pecado. Você não precisa de calmante. Quem te dá a paz é Jesus Cristo. Ele sofreu o tormento para que você tivesse paz. Quero que você fique de pé agora. Ele leva os seus pecados, sim, desde que você entregue para Ele. Ele perdoa os seus pecados, sim, desde que você esteja arrependido. O rei Davi falou: enquanto eu me calei, envelhecendo os meus ossos. Enquanto eu me calei, eu só sofri. Era um bramido todo dia, era sofrimento todo dia. Você quer continuar com essa vida, sofrimento todo dia? Porque de dia e de noite, o meu humor se tornou em sequidão de estio. De dia e noite, você quer continuar dia e noite? Nessa secura, nessa frieza, nessa vida? Isso é vida. Enquanto eu me calei, tudo isso aconteceu. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Olha o que ele está dizendo. Confessei-te o meu pecado. Dizia para mim mesmo: confessarei ao Senhor. Não vem confessar comigo não, eu não sou o Senhor, hein? Não vem confessar comigo não. Não vem me contar não. É para confessar ao Senhor.
e nem para qualquer outra pessoa. Uma senhora idosa se converteu ouvindo o Evangelho, esse Evangelho que você está ouvindo, essa palavra. Ela se converteu, e só ela na família era convertida. Toda a família era católica roxa. A família ficava contrariada, mas ela era a mais velha da família. Quem podia contrariá-la? Ninguém falava nada. Apenas os familiares ficavam tristes. Poxa, mamãe, vovó se converteu. Deixou a Santa Igreja Católica. Depois de algum tempo, essa mulher ficou doente, por causa da idade, da velhice, e porque a sua hora estava se aproximando. E ela ficou muito mal na cama, muito mal mesmo. Os familiares, percebendo que ela ia morrer, resolveram chamar um padre para fazer nela a extrema-unção. E para tentar, de última hora, reconvertê-la à fé católica. E ela ali no leito, já não enxergava direito. A porta se abriu e alguém disse: dá licença, quem é? É o padre. Eu vim aqui para absolvê-la. Ela falou: por favor, aproxime-se aqui da cama, porque eu não enxergo muito bem de longe. Aí o padre se aproximou todo contente, achando que ia ser fácil conseguir. A mulher está morrendo, não é? Me dê a sua mão, padre. Aí o padre deu a mão para ela, todo contente: essa eu vou reconverter. E ela não enxergava direito. Então ela pega a mão do padre e traz para bem perto do olho assim, e começa a olhar. Olha a mão do padre, pega a outra mão do padre e traz perto do olho e olha e olha. E ela diz: sacerdote, saia daqui. O Senhor é um mentiroso. Aquele que perdoou os meus pecados tem nas mãos as marcas da cruz do Calvário, os pregos, os cravos. Ele é o único que perdoa pecados e absolve o pecador. O Senhor é um farsante. Aqueles fariseus que estavam dentro da casa de Pedro em Cafarnaum, quando desceram o paralítico pelo telhado, aqueles fariseus que só pensaram, não falaram não: quem esse Jesus pensa que é para perdoar pecados? Ninguém pode perdoar pecados, só um pode perdoar pecados, e este é Deus. Aí Jesus Cristo prova que Ele é Deus, dá uma prova viva que Ele é Deus, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecados. Só quem pode perdoar pecados é Deus, é verdade. Eu te digo, levanta-te e anda. E o paralítico levantou com os pecados perdoados. Só Jesus perdoa os pecados. Ninguém mais vai interceder por você agora e nem na hora da sua morte, porque só Jesus fez o sacrifício para te livrar da morte. Só Ele leva todos os teus pecados, e o pecado leva à morte, morte eterna inclusive, mas Ele sofreu essa morte no teu lugar. O pecado leva a pessoa para o inferno, mas Jesus, depois de morrer na cruz, o seu espírito desceu às mais baixas profundezas do inferno. Ele foi lá no Sheol, Ele foi nas profundezas do Sheol, e ali Ele arrancou das mãos do diabo as chaves da morte e do inferno. Ele foi no inferno para você, foi no inferno para mim, e voltou vitorioso, e ressuscitou dos mortos, para provar que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que é Ele que perdoa os pecados. Se tem alguém que pode te perdoar os pecados e impedir que a tua alma vá para o inferno, é Jesus, porque Ele tirou as chaves da morte e do inferno. Então, só Ele pode abrir o inferno para te jogar lá dentro, porque só Ele tem as chaves do inferno. Mas se você receber Jesus agora como teu único Salvador,
Ao invés de continuar encobrindo aí a tua transgressão e vivendo dessa maneira, ao invés de continuar sofrendo desse jeito, se agora você resolver entregar a sua vida para Jesus, então Ele não apenas vai trancar o inferno para você, Ele também vai fechar as portas da morte. E Ele diz: quem crê em mim, crê nas minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação. Pecado é condenação na consciência. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Você não morrerá mais. Ele vai trancar também a morte para você não entrar ali. Então escute bem. Enquanto Davi se calava, seu sofrimento só aumentava e a sepultura abria sua bocarra, esperando receber aquele homem de Deus. O inferno estava abrindo a sua garganta também. Vou engolir este homem de Deus que está em pecado. O inferno e a morte abriram a boca. Mas na hora que ele estava para cair lá dentro, ele pediu perdão, se arrependeu da sua transgressão, e Deus perdoou a sua iniquidade. Aí ele recebeu uma cura completa, cura do corpo, cura da alma, cura do espírito, cura do coração. Ele vai se alegrar agora, ele vai cantar. A cura foi total, a cura foi completa. Ele recebe o avivamento, a alegria da salvação. É o que você vai viver hoje. Vou fazer o convite mais importante de toda a sua vida. Aliás, eu não vou falar para você levantar a mão, não. Não vou falar para você levantar a mão para entregar a vida para Jesus, não. Não vou falar isso, não. Você vai ter que sair do teu lugar com esse coração aqui, ó. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Se você fizer isso, sair do seu lugar, não precisa me contar o seu pecado, eu não quero saber. Não é para mim que você vai confessar. Se você sair do teu lugar e vier aqui para frente e se ajoelhar aqui, nós vamos orar. E os teus pecados podem ser os mais tenebrosos possíveis. Depois desta oração que você fizer e que nós vamos fazer, e quando você se levantar, o diabo ele vai procurar em toda parte e ele não vai achar mais o teu pecado. Porque o sangue de Jesus vai te purificar de todo o pecado. Se você está sentindo o desejo de fazer isso, então eu vou ficar de joelhos aqui na frente esperando por você. E você chegando, já vai se ajoelhando. Você não vai mais encobrir o teu pecado. Nem Deus vai encobrir o teu pecado. Deus vai apagar o teu pecado pelo sangue de Jesus. Hoje a tua cura vai brotar, cura do corpo, cura da alma, cura do espírito. E vamos aplaudir mais o Senhor Jesus por todas essas vidas que estão chegando. Venha, venha, venha. Se o Espírito Santo de Deus está te movendo, se o Espírito de Deus está te tocando, então vem e dobra o teu joelho aqui. Você pode ser a pessoa mais poderosa desta cidade ou deste país, mas se você se humilhar diante de Deus, você alcança perdão e misericórdia. Você que está ouvindo pela rádio, eu sei que Deus falou com você agora. Você que está ouvindo pela internet, eu sei que Deus falou com você agora. Sei que agora tudo ficou muito claro para você. Você está vendo com clareza por que tantos infortúnios, por que tantos sofrimentos, por que tantas doenças.
A tua consciência está te mostrando isso. Você que está ouvindo pela rádio e pela internet, a tua consciência está te mostrando isso. A palavra de Deus abriu o seu entendimento. Você está vendo com clareza. E você está vendo também que só Jesus perdoa pecados. Então você que quer entregar a vida para Jesus, você que está desviado e quer entregar a vida para Jesus, se ajoelhe ao lado do teu rádio, se ajoelhe ao lado do teu computador, onde quer que você esteja, mesmo dentro da cadeia, não importa que os outros presos vão ficar rindo de você, o que interessa é a tua posição diante daquele que é o Todo-Poderoso. Você que está trabalhando e ouvindo, se ajoelhe aí no teu local de trabalho. Você que está dirigindo, se você pudesse parar esse veículo também seria bom, mas se não pode, continue dirigindo, mas diminua a velocidade. E se você quer entregar a vida para Jesus e voltar para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração. Todos nós agora que estamos de joelhos, seja aqui na sede nacional da Paz e Vida em São Paulo, ou seja, à distância, só Deus sabe o número incalculável de pessoas que agora está dobrando os seus joelhos. Mas Deus te conhece. Você que está à distância, Deus está contigo. Ele está te vendo de joelhos. Ele sonda os corações. Ele está vendo o teu arrependimento. E Ele sempre perdoa quando a pessoa pede perdão. Ele sempre recebe aqueles que se entregam a Ele. Ele diz: todo aquele e toda aquela que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ele sempre recebe quem vem ao seu encontro. Então coloque a mão direita sobre o teu coração. Você que está comigo aqui na sede nacional da Paz e Vida, coloque a mão direita sobre o teu coração. E você que está à distância, ouvindo pela rádio ou internet, faça isso também. Agora ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu creio que só o Senhor pode perdoar pecados. E eu creio que só Jesus tem poder para salvar. Eis-me aqui, Senhor, de joelhos, te suplicando humildemente o meu perdão. Eu não vou esconder a minha transgressão, não vou acobertar o meu pecado, e eu sei que o Senhor também não. Eu estou confessando a minha transgressão para que o Senhor a perdoe, para que o Senhor veja o meu arrependimento e me purifique agora com o sangue de Jesus. Me purifica, Senhor, de todo o pecado. Sara o meu corpo, sara a minha alma, sara o meu espírito, sara a minha mente, limpa o meu coração, tira toda a mágoa, tira toda a amargura, me dá a tua paz pelo sacrifício de Jesus. Leva, Senhor, as minhas dores, leva as minhas doenças, leva as minhas iniquidades, leva as minhas transgressões e me dá a tua paz, me dá esta vida que eu tanto preciso. Meu Pai amado, de joelhos, além de pedir perdão, eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Continue em espírito que eu vou orar e toda a igreja vai orar por você também. Igreja, estende a mão direita na direção das pessoas que estão ajoelhadas. Eu vou orar por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus bendito e Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu estou aqui com os meus companheiros, com as minhas companheiras, companheiros desta vida. Estamos vivendo na mesma geração, no mesmo tempo, na mesma cidade. Estamos juntos aqui no mesmo lugar, na tua casa.
e estamos de joelhos dobrados, porque ouvimos a Tua palavra e tememos, e porque o nosso coração foi quebrantado, e porque a nossa consciência mostrou, acusou. Nós estamos aqui de joelhos para pedir com sinceridade, com arrependimento, pedir o Teu perdão. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Apaga, Senhor, as nossas iniquidades. Purifica agora cada um de nós com o sangue de Jesus. E nós vamos ter comunhão uns com os outros e vamos andar juntos. E o sangue de Jesus, Teu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, Pai bendito, não deixa uma só acusação na vida deste homem. Não deixa uma só acusação na vida desta mulher. Não deixa uma só acusação na vida desta moça, deste moço, deste jovem. Até meninos há aqui, Senhor, no nosso meio. Porque o pecado é geral. O pecado não é exclusividade de uma faixa etária. Cada pessoa sabe qual é o seu pecado. Então perdoa, Senhor, perdoa os nossos pecados. Perdoa os meus pecados em particular. Perdoa o pecado desta pessoa em particular. Pelo sangue de Jesus nos purifique e faz brotar a cura completa. Nunca mais esta pessoa vai ficar com os nervos atacados ou a flor da pele. Nunca mais esta pessoa vai beber ou fumar ou se embriagar ou se drogar. Nunca mais ela vai tomar uma droga ou um comprimido ou qualquer outra porcaria. Nunca mais, meu Deus, esta pessoa vai buscar uma fuga. Pelo contrário, toda vez que ela precisar correr, ela vai correr para os Teus braços. Agora, Senhor, dá para esta pessoa a alegria da salvação. Quando esta pessoa se levantar desta oração, eu quero que ela se levante alegre já, com a cura avivada, a cura do corpo, da alma e do espírito, a cura completa. Ah, Senhor, dá paz a cada coração, dá vida a cada uma dessas pessoas e opera grandemente, inclusive aos que estão à distância, pela rádio, pela internet. A Tua palavra percorreu a terra, Senhor. Agora leva perdão e salvação àqueles que estão de joelhos. Salva, Senhor, salva agora e dá a cada um de nós a alegria da Tua salvação, a certeza do nosso perdão por Jesus Cristo, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém, Senhor. Sua próxima bênção pode estar no próximo vídeo. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhuma revelação da parte de Deus. Deixe seu like e multiplique essa bênção de mensagem.